No outono de 1347, a Europa vivia seu cotidiano tranquilo. Cidades vibravam com o comércio, feiras cheias de produtos exóticos e vilarejos cheios de vida. Mas ninguém percebeu quando os primeiros navios mercantes, vindos do Oriente, chegaram aos portos italianos. Entre especiarias, tecidos e ouro, eles carregavam algo mortal: ratos infectados com a bactéria Yersinia pestis. E com eles, a sombra silenciosa da morte começava a se espalhar. Em um pequeno vilarejo francês, Elias de Montclair, um jovem médico aprendiz e alquimista, observava os ratos mortos que apareciam nas ruas e nos celeiros. Um pressentimento sombrio crescia dentro dele. Quando os primeiros moradores começaram a apresentar febres altas, manchas negras na pele e inchaços dolorosos nos gânglios, os temidos bubões, Elias percebeu que algo terrível se aproximava. A doença mostrava suas três faces cruéis: bubônica, inchaços dolorosos e pus sangrento nos gânglios, levando à morte em poucos dias; pneumônica, que atacava os pulmões, transformando cada tosse em uma nuvem de contágio mortal; septicêmica, invadia o sangue e matava em questão de horas. À medida que a peste avançava, o vilarejo mergulhava no caos. Famílias se separavam, pais abandonavam filhos doentes nas ruas, esposas fugiam de maridos infectados. Elias corria de casa em casa, tentando aliviar dores com remédios rudimentares, misturando ciência e intuição, enquanto enfrentava o medo, o desespero e a impotência diante da morte. O impacto da peste negra foi devastador. Entre 1347 e 1353, milhões de pessoas morreram em toda a Europa, cerca de um terço da população. As cidades eram tomadas por um silêncio mortal, interrompido apenas pelos gritos dos agonizantes. Carroceiros recolhiam corpos empilhados em carroças e os jogavam em valas comuns, enquanto o ar se enchia de um cheiro insuportável de decomposição. No meio do horror surgiam atos de coragem. Elias salvava quem podia, uma mãe escondia seu filho, um mercador levava suprimentos arriscando a própria vida. Cada pequeno gesto era uma chama de esperança em meio à escuridão. A peste também transformou a sociedade de forma profunda. Flagelantes percorriam as cidades, chicoteando-se, buscando expiação, enquanto minorias eram injustamente perseguidas, acusadas de envenenar poços. O caos abalou a fé, os costumes e as estruturas sociais. Quando a doença finalmente abrandou, vilarejos inteiros estavam abandonados, campos de cultivo se tornaram terras selvagens e as cidades pareciam cidades fantasmas. Mas dos escombros da morte, uma nova realidade surgiu. A escassez de trabalhadores valorizou os camponeses sobreviventes, que podiam exigir salários mais altos e liberdade. Os senhores de terras, desesperados por mão de obra, foram forçados a ceder. Revoltas camponesas e mudanças econômicas começaram a moldar a Europa do futuro. A peste acelerou a transição da Idade Média para a Idade Moderna, questionando a autoridade da Igreja e preparando o terreno para o Renascimento. Elias, marcado pela dor, pelas perdas e pelo medo diário, caminhava entre os sobreviventes. Ele sabia que a morte havia revelado o pior e o melhor da humanidade. Mas, acima de tudo, havia ensinado algo essencial mesmo diante do horror: a coragem, a solidariedade e a busca pela vida continuavam a existir. E essa era a verdadeira lição da peste negra. Nos meses que se seguiram, Elias percebeu que a vida havia mudado de forma irreversível. As ruas antes cheias de vozes agora eram silenciosas, mas o silêncio não era apenas da morte, era o silêncio da reflexão, da reconstrução e da sobrevivência. Os poucos habitantes que restavam olhavam uns para os outros com desconfiança, mas também com um novo senso de comunidade. A tragédia havia destruído antigos laços, mas também forjado novos. Quem ajudava, quem cuidava, quem compartilhava alimento ou remédio, tornava-se um aliado precioso. Elias começou a documentar o que via. Ele anotava sintomas, efeitos de diferentes remédios e pequenas descobertas sobre como a doença se espalhava. Sua mente, antes voltada apenas à alquimia, agora buscava compreender a medicina de forma prática, tentando transformar o horror em conhecimento. Ele sabia que a Europa precisaria dessas lições para que a história não se repetisse. As crianças que sobreviveram começaram a ocupar ruas e praças abandonadas, suas risadas tímidas se misturando ao vento que soprava pelos campos vazios. Muitos orfãos foram acolhidos por vizinhos ou aldeões que ainda tinham forças e recursos, e mesmo em meio à perda, pequenos sinais de esperança surgiam. Elias sentia que, apesar de tudo, a vida encontrava uma forma de persistir. Com o tempo, as cidades começaram a se reorganizar.
Comerciantes voltaram a abrir suas lojas, campos foram novamente cultivados e vilarejos reconstruídos. Mas a memória da morte permanecia viva em cada pedra e cada rua silenciosa. Elias caminhava pelos locais onde corpos haviam sido empilhados, refletindo sobre a fragilidade da vida e a importância de cada escolha, de cada gesto de compaixão. A experiência transformou Elias. Ele deixou de ser apenas um aprendiz de médico, tornou-se um guardião do conhecimento e da esperança, alguém que via na ciência e na solidariedade o caminho para reconstruir a humanidade. Sua vila, antes comum, passou a ser um símbolo de resistência e aprendizado. E assim, a Europa começou a renascer das cinzas da peste negra. As cicatrizes da morte permaneceriam, mas também deixaram espaço para a coragem, a renovação social e o impulso para a modernidade. Elias, olhando para o horizonte, sabia que a sombra da morte nunca desapareceria completamente, mas que a vida, a coragem e a solidariedade podiam sempre brilhar, mesmo nos tempos mais sombrios.